Olá a todos e todas desse Brasil redondo chamado mundo inteiro. Quero aqui apresentar para vocês esse livro aqui, ó. Estava falando hoje com o pessoal da nossa academia, da Alve, e aí lembrei-me, né? Citaram o livro do Zé Bezerra e eu gostaria de fazer aqui uma apresentação. Tudo que você quer saber sobre o cangaço está aqui, ó. Tudo que você quer fazer, mas com responsabilidade, com referências, citando fontes, né, altamente confiáveis. Eu vou fazer aqui uma leitura da introdução, agradecimento e escusas e advertimentos. Peraí, né? Porque o cangaço merece, né, de certa forma merece a caracterização e o respeito, né? Afinal de contas, estamos falando aqui de um grande mestre, José Bezerra, que fez esse livro. Eu vou ler para vocês aqui essa introdução, o agradecimento, escusas e advertimentos que ele faz, né, nessa obra maravilhosa chamada Lampião, a Raposa das Caatingas. Leiamos. Nunca havia pensado em escrever um livro sobre Lampião, disse José Bezerra. Passei a maior parte da minha vida lidando com temas tributários, redigindo leis e regulamentos de tributos, dando cursos ou proferindo palestras sobre impostos e, por fim, julgando processos administrativos fiscais como auditor de tributos de Sergipe e depois na Bahia. A ideia de escrever este livro surgiu quando minha dileta amiga Bernadette dos Santos, Bernadette de Mestre Cecílio, me pediu para prefaciar seu opúsculo sobre a história do povoado alagadiço, onde morreu o cangaceiro Zé Baiano. Eu nasci no lugar onde foi morto o famoso cangaceiro. Meu pai tinha uma pequena fazenda no Baixio, vizinha da de Antônio de Chiquinho, o matador de Zé Baiano. Um tio meu, Raimundo Bezerra Lemos, era concunhado de Antônio de Chiquinho. Cresci ouvindo meus pais e meus tios contando causos de Lampião. Tudo isso veio à tona ao fazer o prefácio para o trabalho de Bernadette. Para escrevê-lo, empenhei-me em pesquisa sobre o cangaço. Não parei mais. A história do Nordeste resume-se basicamente a 3 personagens: Lampião, Padre Cício e Antônio Conselheiro. Existe muita coisa escrita sobre o cangaço do Nordeste, e em especial sobre Lampião, mas o leitor precisa acautelar-se porque há muita lenda. Alguns autores tiveram acesso a informações valiosíssimas, mas não souberam o que fazer delas. Uns se limitam a contar fatos esparsos, narrados à medida que os assuntos vão sendo lembrados ao acaso, baralhados sem nenhum encadeamento temporal ou lógico. Outros cuidam apenas de fatos ocorridos em certa fase histórica, em determinado espaço geográfico, em determinadas circunstâncias. Quase sempre os fatos são narrados sem citar fontes, sem precisar datas, sem apontar lugares. É comum dizer-se que tal história foi contada por pessoa de inteira confiança, sem dizer quem. Há autores que contam os fatos assim. Certa vez, no interior de um estado nordestino, Lampião matou um homem que era dono de uma fazenda. Pergunta-se, quando foi o fato? Onde e como ele ocorreu? Quem foi a vítima? Qual a fonte da informação? Durante 11 anos, empenhei-me na elaboração deste livro em meio às atividades de rotina. Busquei ordenar, de acordo com a sequência lógica e temporal dos acontecimentos, tudo quanto foi possível apurar sobre o guerrilheiro do Pajeú, Raposa Matreira, que, ou por méritos próprios ou por incompetência de governos, durante 17 anos percorreu as veredas poeirentas das Caatingas do Nordeste, ludibriando caçadores de quê? De 7 estados. Adotei o método etnográfico de pesquisa de campo, valorizando a história oral, mas sem descuidar da pesquisa bibliográfica e da consulta aos jornais e revistas da época e aos autos de processos e documentos oficiais. As fontes primárias sobre Lampião estão desaparecendo. As pessoas que o conheceram já morreram quase todas. Os documentos escritos e os jornais da época do cangaço em geral, muito mal conservados, estão se deteriorando, alguns já inteiramente destruídos ou perdidos.
Os funcionários das bibliotecas e arquivos públicos em geral, pessoas despreparadas, chegam a questionar a serventia de tanto livro e jornal velho. No cotejo dos relatos constantes dos livros consultados, deparei-me com inúmeras contradições e inverdades. Para tirar dúvidas, fiz muitas viagens, mais de 30. Estive em quase todos os lugares referidos aos relatos do cangaço, percorrendo caminhos até hoje praticamente intransitáveis, subindo serras, atravessando riachos, dormindo em fazendas e até em aposentos, onde estiveram os cangaceiros e os homens das volantes, entrevistando antigos moradores, parentes dos cangaceiros, parentes dos soldados, parentes das vítimas. A alguns desses lugares tive de voltar várias vezes, pois à medida que aclarava certos pontos surgiam novas dúvidas. Dediquei tempo considerável à pesquisa em arquivos públicos, cartórios, museus, arquivos paroquiais, bibliotecas e institutos históricos e geográficos. Nessas andanças fiz muitos amigos. Conheci pessoas que deixaram seus afazeres para me servir de guia, não só me ensinando os caminhos, mas principalmente levando-me às pessoas certas, dando-me informações, fornecendo-me material, mostrando-me coisas e lugares. Quero agradecer a todos os que colaboraram para a realização deste trabalho. Reconheço, inclusive, as razões daqueles que se esquivaram a falar de coisas que sabia. Até hoje, as pessoas ainda vivem amedrontadas pela perseguição do governo aos coiteiros. Até hoje. Também quero pedir desculpas, diz aqui o autor, se porventura fui inconveniente ou incomodei alguém. Sei que não é agradável falar das coisas que no passado foram fontes de dor e de sabores. É penoso reviver as circunstâncias da morte de um pai, de um avô, de um tio, de um irmão, de um amigo. É também doloroso para os parentes dos cangaceiros falar sobre o passado, pois os estigmas de seus delitos se projetam nos descendentes que se consideram condenados através dos tempos por crimes que não cometeram. Parentes de cangaceiros são até hoje discriminados. Escutei em Macururé o desabafo de uma senhora parenta de Antônio de Engrécia e Zé Baiano. Ela não permitiu que eu entrevistasse o seu pai, idoso, confinado numa cadeira de rodas, com uma justificativa razoável. Ela disse: moço, essas coisas aconteceram fazem mais de 70 anos. Agora, dos meus filhos, o mais velho tem 20. Eles nem sabem direito o que houve no passado. Mas são vistos com desconfiança até pela professora, porque são parentes de cangaceiros. Minha filha estava namorando com um rapaz e a família dele mandou terminar o namoro imediatamente. Acaba com isso. Você é doido, menino? Querer casar com gente de Antônio de Engrácia? Antônio de Engrácia era um dos cangaceiros relatados aqui no livro Raposa da Caatinga. Preocupei-me bastante em preservar a pronúncia e a morfossintaxe da gente catingueira. Muitos autores, ao transcreverem os diálogos dos sertanejos, cangaceiros e soldados, põem na boca dos personagens um modo de falar não condizente com a realidade, passando a ideia equivocada de que, para se produzir o linguajar do povo do sertão, basta escrever as palavras de forma errada. Oxente, por mole. Ah, pois bom, eu não te disse? Por exemplo, em vez de vamos, vamos, em vez de tiro, tiro, com U, em vez de macaco, macaco, em vez de menino, menino, em vez de gente, gente, em vez de entre, entre. Ora, nem no Nordeste, nem em qualquer outro lugar alguém pronuncia essas palavras assim como se fossem oxítonas. O sertanejo do Nordeste tem uma forma típica de pronunciar as palavras, de conjugar os verbos e de fazer a concordância verbal e nominal, suprimindo ou modificando algumas desinências e simplificando certas palavras cheias de floreios, fazendo com que a forma ceda espaço à sonoridade. Os cavalos fugiram. Os cangaceiros foram primeiro. Os soldados dormiram na serra.
O homem tá para chegar. Ele comeu só um bocadinho. A benção, meu Padre Inciso. São coloquiamentos verbais usados principalmente pelo pessoal das zonas sertânicas. A fala do catingueiro e do homem dos pequenos aglomerados urbanos do sertão nordestino caracteriza-se por algumas peculiaridades, tais como a eita palavra difícil da gota, a despalatalização de certas palavras. Mulher é mulher ou mulher, velho, velho, melhor é melhor, bilhete é bilhete, trabalho, trabalho. A suspensão da letra D no gerúndio, correndo, correndo, brigando, brigando, fazendo, fazendo, o acréscimo ou a supressão de letras no início e no final das palavras. Homem, homem, coronel, coroné, viajar, viajar, sol, só, pois, após, depois, a dispôs, responder, a responder, acabar, acabar, adivinhar, adivinhar, a troca, transposição ou aglutinação de letras de fonemas, estrada, estrada, doença, doença, por quê, pro que, soldado, soldado, funcionário, funcionário, problema, problema, quase, quase, cuidado, cuidado, nós, como, cuma, rara, pra, muito, muito, mesmo, clarear, clarear, dobrar, drobar, dormir, dormir, mil réis, outro, então, Manuel, mané, flor, rifle, cangaceiro, curisco, o plural do artigo dispensa o S do plural do substantivo, o mesmo ocorrendo com os numerais, os cavalos, as chuvas, 5 dias, 2 horas. Quanto às pessoas e aos números dos verbos, existem variações curiosas. O verbo trazer, que em uma conjugação culta já é todo cheio de cacoetes, ora perdendo o Z, eu trago, ele trará, ora incorporando o X, que soa como S. Eu trouxe, eles trouxeram. Interessante isso, né? Está recebendo até uma aula de língua portuguesa. Olha que maravilha, tá vendo aqui? Isso é trabalho rico, rapaz. Eu trouxe, eu truve, tu trouxe, ou truvesse, ele, você, vós, me ser, trouxe ou trouve, nós truxemos, eles, vocês, vós, me ser, truxeram ou truveram. Outro arranjo curioso é quanto ao verbo dizer, que de acordo com a gramática oficial, ora perde o Z, eu digo, ele dirá. Ora troca o Z por SS. Eu disse que eles disseram. E na boca dos caboclos do sertão também tem variações sonoras peculiares no pretérito perfeito, em que o SS se converte em CH. Oxente, é mesmo, repare. Eu disse, tu disse, ou dissesse, ele, você, vós, me ser, disse, nós dissemos, eles, vocês, vós, me ser, disseram. São interessantes também as formas do verbo ir, cujo presente do indicativo eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão, é conjugado do modo diverso no sertão. Eu vou, tu vai, ele, você, vós, me ser, vai, nós vamos, eles, vocês, vós, me ser, vão, tendo também o pretérito perfeito, formas verbais peculiares. Eu fui, tu foi, ou fosse, ele, você, vós, me ser, foi, nós fomos, eles, vocês, vós, me seis foram, com variações igualmente nos demais tempos e modos. O pronome vós, que vem caindo em desuso e até se tornando ridículo na linguagem civilizada, é simplesmente incogitável na linguagem cabocla, sendo substituído por vocês ou vós me seis. São comuns certos reforços ou excessos de expressões repisando a mesma ideia. Ele se matou-se. Eu não sei não, mas, porém, é inaudível o NH do pronome minha, sem perder o som nasalado, minha. O mesmo ocorrendo com NH de nenhuma, nenhum. Com o M do artigo indefinido feminino, uma, ua. E com os termos a ele associados, alguma, argua, numa, duma, nenhuma, niuma. Nos diálogos reproduzidos nesse trabalho, farei a distinção entre o num com M, numa, meu compadre, em um montado num cavalo e num com N. Não, eu não falei nada. Eu não falei nada. O não é substituído pelo num.
Eu não falei, eu não disse, eu não fui, eu não vou. A grafia da palavra ruim, 2 sílabas, atenderá à forma como é pronunciada pelo povo do sertão. Ruim, 1 sílaba só. Se você fala ruim, 2 sílabas, né? Aqui no modo coloquial aqui é ruim, ruim ou rim. Isso é muito ruim, é comum você ouvir, isso é muito ruim, isso é ruim demais, mano. O cara está falando que isso é ruim. Então diminui-se 1 sílaba, né? Passa a ser ruim, não, é rim ou ruim. Evidentemente, questões relacionadas à boa pronúncia não afetam apenas o nordestino, pois o linguajar de cada região tem suas características. Por exemplo, os paulistas do interior transformam o R de certas palavras em I, pronunciando parlamento em vez de parlamento, poita em vez de porta, peidão em vez de perdão. No Nordeste, a palavra leite pronuncia-se leite, leite, não tem o E, leite. Paranaenses, gaúchos e catarinenses pronunciam leite, com acento circunflexo, né? Leite. Cariocas e baianos do litoral pronunciam leite, leite. Tem se difundido nas camadas pouco letradas e entre as pessoas cujo conhecimento é assimilado mais pelos ouvidos do que pelos olhos, o costume de pronunciar as sílabas de, te e ti, assim, de, ti. Com isso a frase leite quente é bom para dor de dente é pronunciada. Leite quente é bom para dor de dente. Olha que coisa bonita. E a fala fica parecendo manteiga de frigideira. Leite, deite, né? Mas afinal, quem está certo ou quem está errado? Aqui já entra o Paulo Freire, que disse o seguinte: não existe forma errada de falar. Todos se compreendem de alguma forma, né? Ternantônio, para amanhecer ardonte, eu fui de cavalo para casa de Zumira para modo de ver se ela me fazia um cacho de carinho, que eu estava precisado de umas coisas. Se eu dissesse para o nordestino, ele entende perfeitamente. O acadêmico não vai entender. Seguramente ninguém está certo, ninguém está errado. A ortoépia popular é livre, mas está sujeita a convenções. Quem faz a língua é o povo. O povo não fala errado. Ele fala a sua língua. Olha que bonito. O povo não fala errado. Ele fala a sua língua. Existe a língua culta e existe a língua do povo. Não existe uma língua analfabeta. Não existe língua analfabeta. Qual é a sua língua? A minha língua é analfabeta. Não existe. Existe a língua culta e existe a língua do povo, com trejeitos, dialetos totalmente diferentes. Cada um tem o seu vocabulário, a sua pronúncia, o seu sotaque e sua lógica. E cada um tem a sua beleza. É por isso que é bonito o nordestino falar assim, né? O nordestino carregado, sotaque muito arrastado, bonito demais. Estamos acabando. Quem mais assimilou a forma de falar o povo do sertão foi o poeta Catulo da Paixão Cearense. Eita, ó Deus, perdoe esse pobre coitado. Na literatura do cangaço foi Estácio de Lima. Nesse trabalho, sempre que tiver de produzir diálogos, estarei atento à forma de falar do homem da Caatinga, que conheço muito bem, diz José Bezerra. Não só em função da minha origem, mas também do convívio que com ele mantenho em minhas viagens pelos sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. E foi assim que eu tive o privilégio de conhecer José Bezerra Lima, irmão. Eu li aqui essa apresentação, tem mais páginas aqui e não são poucas para você saber do cangaço. Se você quer fazer um trabalho relativo ao cangaço, olha aqui, ó. Olha aqui o que você tem que fazer, ó. Procura esse livro aqui, ó. José Bezerra Lima, irmão, Lampião ou A Raposa das Caatingas. Essa edição aqui, inclusive, é de 2015, compadre, ó. 2015. Né, quando ainda não existia esse negócio do acordo ortográfico que só vem para deixar o povo mais sabido. Bom, então é o seguinte, Lampião, Padre Cício e Antônio Conselheiro, 3 figuras importantíssimas no Nordeste. Né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês as outras pessoas importantes também. Ó. Quem é? Paulo Freire, é o meu mais recente cordel, centenário de Paulo Freire. Aqui a gente tem também Anísio Teixeira, uma vida dedicada ao ensinar. E aqui a gente conta a história, como surgiu o estado de Sergipe. E aqui você pode comprovar. Literatura de cordel e essas fontes maravilhosas. Tem um cordel meu que eu já belisquei nesse livro aqui do José Bezerra. Ó.
Tem cordel meu falando sobre Lampião, que eu já dei aqui umas pesquisadas e já coloquei também nos meus cordéis. É assim que a gente faz, é colhendo informação para passar informação. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado dessa narrativa feita pelo poeta Carlos Silva, em referência a Lampião, a Raposa das Caatingas, escrita pelo meu amigo José Bezerra Lima, irmão. Um forte abraço e que Deus possa nos abençoar, enriquecer ainda mais a nossa cultura nordestina. Leite, leite, leite. É leite, leite ou leite? Não sei.